gravado aqui para frente, tá? Aí. Então, como eu estava falando, né, a Terra, ela possui energia no interior dela por causa do magma, que é um material muito quente que fica constantemente se movimentando como se fosse uma água fervente, né? Isso faz com que, né, as placas tectônicas se movimentem. Isso aqui é uma foto que nós tiramos na aula passada. Olha, eu estou marcando o nome desses alunos que põem câmera, eu vou dar nota, hein? Pela participação. Olha só, além da energia do Sol, além da energia do interior do planeta, há ainda outras fontes de energia que exercem alguma influência sobre a Terra. Né? A luz das estrelas, a atração exercida pela Lua, os choques provocados pelos meteoritos na atmosfera e na superfície terrestre, os movimentos da Terra, principalmente de rotação, que vai gerar os ventos, as correntes marítimas. Contudo, nenhuma dessas outras fontes de energia exerce impacto e influência tão grande quanto o Sol e a energia do interior da Terra, né, do manto. Isso aqui eu comentei com vocês na aula passada. Segundo a teoria de Gaia, a Terra é considerada um organismo vivo, um ser dinâmico que se modifica constantemente. Tudo na Terra se interrelaciona, ou seja, todo fenômeno gera consequências e afeta outros fenômenos. Então, a Terra é um sistema dinâmico no qual diversos fenômenos naturais ocorrem com frequência. Até comparei com vocês como se fosse a nossa pele, né, a crosta terrestre. Então, muitas vezes o que acontece no interior do corpo da gente se expressa na pele, né? É a mesma coisa a Terra, tá? Então, ela reflete muito do que acontece fora e dentro dela, né? Então, de forma simplificada, costuma-se dividir a Terra em 3 camadas ou 3 partes principais: crosta, manto e núcleo. Lembrando que o manto é dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Tudo bem, gente? Olha lá, núcleo interno, núcleo externo. Acredita-se que o núcleo seja formado por um material sólido, né? Por causa da pressão externa sobre ele. Tá? Ele é composto por ferro e níquel. Aqui, gente, nós estamos comparando, né, a crosta terrestre como se fosse um ovo cozido. Então, nós temos a casca, a clara e a gema, ou seja, a crosta, o núcleo e o manto. Porém, eu até expliquei também para vocês sobre isso, já falei um pouco sobre isso. A crosta terrestre, em relação à espessura do manto e do núcleo, ela é mais fina, né, do que em comparação com o ovo, a clara e a gema, né? Então, se você comparar em termos proporcionais, né, a Terra, a crosta seria semelhante à casca da maçã, mais fininha, em relação ao que tem dentro dela, tá bom? Ah, tá. O Eduardo disse que vai para o CMSP porque é melhor para ouvir. Gente, então podem escolher, não tem problema. É que eu coloquei ele no Meet, quem quisesse, para poder falar, né? Às vezes eu posso pedir para alguém ler para mim e tal, e aí eu peço para ir para o Meet. Mas se o som não tá bom, deixa eu chegar mais perto, às vezes o som melhora. Deixa eu aumentar o som aqui, às vezes também pode ajudar. Talvez melhore. Então, vamos lá, gente. Aqui é como se você estivesse tirando, né, uma parte da Terra, a crosta. A crosta terrestre ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica. Né? A crosta terrestre, a crosta continental, aliás, seriam as terras emersas. E a crosta oceânica seriam as terras imersas ou submersas. Aí nós temos o manto superior e o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, a crosta terrestre ou litosfera é a camada sólida, superficial da Terra, composta de rochas e minerais. Então, ela costuma ser comparada a uma casca de um ovo, né? Pois sua espessura é pequena em relação ao tamanho total do planeta. Na verdade, a casca é menor do que o ovo em relação ao que tem dentro dele, né? Então, a crosta continental seriam as terras emersas, ou seja, a parte da crosta que é mais espessa, né? Com áreas com profundidades entre 30 e 80 quilômetros de espessura. Já a crosta oceânica, ela é menos espessa, só que ela é mais densa, a gente fala que ela é mais dura, né? Seriam as terras que estão debaixo do oceano, ou seja, são as terras consideradas o assoalho oceânico. Tudo bem, Letícia, ainda não fiz a chamada, eu vou mandar no final, não precisa nem escrever aqui, gente, eu vou olhar no final o Google Forms, né? Eu mando o Google Formulário para vocês preencherem com a chamada. Então, aqui uma imagem representando a crosta continental, que é mais espessa, e a crosta oceânica, que é menos espessa.
Gente, o que é relevo? Relevo são as diversas formas que a crosta terrestre se apresenta. Então, as diversas formas, né, que a litosfera se apresenta, nós chamamos de relevo, tá? E o relevo, ele sofre a ação dos agentes exógenos, externos, e dos agentes endógenos, que são os agentes internos, tá? Falar, nas diferentes paisagens que compõem o mundo em que vivemos, podemos observar grandes conjuntos, como as altas cadeias de montanha. Então é o seguinte, isso aqui é só para mostrar para vocês a ação dos agentes exógenos, né? Quem são os agentes exógenos? Os agentes exógenos são os agentes externos, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, por exemplo, o relevo era tudo junto, ó, tudo integrado. Por que está só, né, esse costão rochoso aqui sozinho? Porque, na verdade, isso aqui houve um processo de erosão, de desgaste. Né? Então, esse relevo ele foi sendo desgastado, por fim sobrou só esse aqui. A gente fala que isso aqui, né, um exemplo, né, de como o processo erosivo agiu ali. Né? Isso aqui é para mostrar para vocês que é uma área resistente ao processo erosivo. Né? Então, todo o conjunto, isso aqui com certeza era tudo junto, mas a erosão da água, do vento, né, tudo que foi passando ali foi desgastando o relevo até sobrar só esse costão aqui, né, que se tornou mais resistente ao processo erosivo, tá? Aqui, Ilhas Phuket, na Tailândia. Agora, vamos lá, uma pergunta para vocês aí. Qual relevo é considerado mais antigo? Esse ou esse? Vamos colocar esse aqui como 2 e esse aqui como 1, tá? Esse 1 e esse 2. E aí, para vocês, qual que é o relevo mais antigo? O 2? Quem falou 1? Pode falar. Eu. É o 1, professora. Quem? É o 1. Não, eu perguntei quem é você. Sou Levi. Ah, o Levi. Na aula passada eu até fiz essa pergunta, lembra, Levi? Na aula passada eu fiz na lousa, desenhei na lousa e tinha 2 alunos, se não me engano, 2 ou 3, né? Aí eu falei, vocês vão para o intervalo? Ah, não, eram só 2. Era a Ana Júlia e o Levi que estavam na aula. Aí o Levi até acertou, né? Então, olha só, gente, alguns falaram, o Luan falou que é o 2, o mais antigo eu perguntei, né? O Luan falou que é o 2, que mais? A Betânia falou que é o 2. Gente, vão respondendo, que eu tô olhando quem tá participando da aula, tá? O Heitor falou que é o 2. Né? O Eduardo falou que é o 1. Então é o seguinte, gente, a resposta é o 1. Por que esse aqui é mais antigo? Porque no passado, esse relevo ele era assim. Né? Então, no passado, esse relevo, deixa eu apagar aqui. Ó, no passado, esse relevo, né, esse aqui, ó, esse primeiro, ele era todo pontiagudo, né? De neve, assim, vamos dizer assim. E aí, com o passar do tempo, ele foi sendo desgastado pelos processos erosivos, pela chuva, pelo vento, pelo calor, pelo frio, né? Então, pelos intemperismos. E aí, com o passar do tempo, ele foi ficando assim. Tá? Então, esse aqui é mais antigo, esse aqui é mais recente. Tudo bem? A gente fala o seguinte, que o relevo ele tem uma lógica diferente do ser humano. O ser humano, quanto mais velho ele fica, mais enrugado ele fica. O relevo não. Quanto mais velho ele fica, mais lisinho ele fica, né? Diferente do ser humano. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, mais desgastado ele é. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos algum relevo recente no Brasil? E aí, o que vocês acham? No Brasil, existe algum relevo que é recente? E aí? Acho que não, professora. Não, no Brasil nós não temos nenhum relevo recente. Por quê? O Brasil, é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu vou até pegar um caderno aqui para eu pôr uma folha, ó. Vamos supor que aqui é uma placa tectônica, tá? Aqui é uma placa tectônica. O Brasil, ele se encontra no centro de uma placa tectônica. Esse relevo, dessa forma aqui, ó, com rugosidade, ele só acontece no limite das placas, nas bordas das placas, nos locais onde as placas se chocam. Por quê? Porque quando uma placa se choca com a outra, pode acontecer de uma passar por baixo da outra. Vamos supor, essa é a oceânica e essa é a continental. A continental ela é mais espessa, ela é mais grossa. A oceânica ela é menos espessa, mas ela é mais densa. A continental ela é mais espessa, mas ela é mais maleável. Então, o que acontece? A oceânica vai passar por baixo e vai sorguer ela. Então, forma montanha. Tá? Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia ela é resultante da colisão de 2 placas. A Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Alpes, as Montanhas Rochosas. No caso do Brasil, nós estamos no centro de uma placa.
Então, o relevo do Brasil, ele é tudo antigo, paleozoico, pré-cambriano. Então, o nosso relevo, ele é de formação antiga, por isso ele é muito antigo e desgastado, tá bom? Então, o Brasil não tem relevo desse tipo aqui, não. Aonde que tem relevo desse tipo? Nas regiões de limites de placas. Eu tô sem o mouse aqui, cliquei errado, que saiu do lugar. Vamos voltar aqui. Aí. Olha lá, será que essas cadeias de montanha sempre existiram? Como que elas se originaram? Então, sim, gente, na verdade, as cadeias de montanha sempre existiram, né, por causa da colisão de placas. Tá? Então, quando as placas se colidem, acontece a formação de cadeia de montanha. E isso é uma evidência dos agentes endógenos, ou seja, internos. Então, quando você olha uma imagem de satélite, vê uma região toda enrugada, né? O relevo todo enrugado é uma região recente. Agora, se você vê uma área lisinha, né, com relevo mais rebaixado, esse é um relevo mais antigo. Então, lá, para explicar a origem das grandes montanhas e de diversos outros elementos presentes na paisagem, devemos recorrer à dinâmica interna do planeta. Então, o que tem no interior do planeta? Esse material quente que é chamado de magma, né? Então, lá, uma grande parte do manto encontra-se na forma viscosa, ou seja, na mesma forma do magma. Isso explica por que os blocos da crosta terrestre se movimentam. Então é o seguinte, a crosta, essa parte de cima é dividida em várias partes, como se fosse um quebra-cabeça de diversos tamanhos que se encaixam, tá? E essas placas, elas acabam se movimentando por causa do calor do manto. Então essas placas, ora se colidem, ora se afastam, ora se resvalam. Então existem diferentes limites de placas. Quando elas se colidem, a gente chama de limite de convergência. Quando elas se separam, limite de divergência ou de expansão. E quando elas se resvalam, limites transformantes. Gente, então o que acontece? Uma placa vai pressionando a outra, uma vai pressionando a outra. Pode acontecer um movimento brusco, isso vai gerar o terremoto. Então, independente do tipo de movimento, pode gerar um terremoto. Você já observou a água fervendo em uma panela? Olha lá, algo semelhante acontece no interior do planeta. Então lá, graças às chamadas correntes de convecção, materiais mais quentes das porções mais profundas do manto são levados para a crosta. Então, como é que funciona? Ó, no interior da Terra, vamos supor o núcleo aqui, ó, é mais quente. Então, esse material aqui, ele é mais quente. Aí, aqui ele esquentou, ele sobe, né, porque é menos denso. Aí, aqui ele resfria, fica menos quente, aí ele desce. Aí, ele esquenta, sobe, resfria, desce. Então, ele fica nesse movimento de convecção, como se fosse uma água fervendo na panela. Olha lá, ó. A convecção move a água quente do fundo para o topo. Aí ele se resfria, se move lateralmente e afunda. Aí ele aquece e sobe. Né? Então isso faz com que as placas se movimentem. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma placa de expansão. Uma placa está indo para um lado, a outra está indo para o outro. Nesse caso, quando as placas se afastam, vai sair magma. E aí vai formar vulcão. Por isso que no meio do Oceano Atlântico ali, nós temos uma cadeia chamada de cadeia mesoceânica. No fundo do oceano, né, as placas estão se afastando, a gente fala que o Atlântico está se afastando e o Pacífico está se juntando, né? Está diminuindo de tamanho. Isso por quê? Porque as placas estão se afastando e aí vai saindo lava, vai formando vulcão. Bem no meio do Oceano Atlântico lá tem vulcão. Tem mais vulcão debaixo do oceano do que na Terra, para vocês terem uma ideia. Tá? Olha lá. Magma, esse material viscoso, né, que sai do interior da Terra. Quando ele chega na superfície, ele é chamado de lava. A lava, ela pode ter diferentes espessuras, ela pode ser mais líquida, ela pode ser mais pastosa. E quando esse material se resfria, quando ele se solidifica, ele vira rocha. Gente, eu tô sentindo que eu tô falando demais. Eu quero que vocês perguntem. E aí? Dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá muito cansativo? Vão falando aí para mim, hein? Eu quero que vocês participem. E aí, como que tá? Pode falar, pessoal. Hein? Tá de boa, professora. Ai, que bom. Não sei se vocês estão aí, tem hora eu tenho a impressão que eu tô falando sozinha. Ó, magma proveniente de erupção vulcânica ocorrida no Havaí, nos Estados Unidos, em 2016. Olha só que interessante esse magma se movimentando no interior, né? Imagem aqui. Então vamos lá. Alguém gostaria de ler para mim, quem está online aí? Quem está no Meet? Alguém gostaria de ler?
Pode ler, professora? Fazendo favor. Núcleo da Terra. O núcleo da Terra, unidade central do planeta, é formado por materiais bem mais densos que os do manto ou da crosta, com predomínio de níquel e de ferro. As temperaturas nessa área são elevadíssimas. Chegam a atingir cerca de 4.800 graus. Isso mesmo. Então, gente, 4.800 graus, tá 4.800, é porque tá separado aqui, mas tinha que dar um enter. 4.800. Alguns falam até em 6.000 graus de temperatura, tá muito quente. Então, apesar das elevadas temperaturas, acredita-se que o centro desse núcleo, chamado de núcleo interno, seja sólido, né? Como eu disse para vocês, por causa da pressão exercida pelas camadas superiores. Então, esse núcleo interno aqui, acredita-se que ele seja sólido, tá? O núcleo, ele começa em cerca de 5.150 quilômetros e vai até o centro do planeta, que está a 6.371 quilômetros de profundidade. Além disso, provavelmente, o núcleo externo que o envolve em estado de fusão, ele é viscoso. Então, a parte sólida mesmo seria a parte interna do núcleo. E aí vem as placas tectônicas, né? Depois de muitas pesquisas, cientistas chegaram à conclusão de que a litosfera não é uma superfície contínua, que ela está dividida em várias partes, né? Por exemplo, aqui nós temos a placa euroasiática, né? Aqui a placa indo-australiana, aqui a placa das Filipinas, a placa do Pacífico. Cada placa tem um nome, né, gente? Algumas são maiores, outras são menores. Aqui tem uma maquete feita por alunos, né? Por exemplo, para formar a Cordilheira do Himalaia, onde está o Pico Everest, que é o maior pico do planeta, nós percebemos aqui a colisão da placa euroasiática e da placa indiana, né? Então, a colisão delas formou ali a Cordilheira do Himalaia. Né? Dizem que teve um terremoto que teve ali que foi tão forte que de um dia para a noite, assim, subiu 5 metros a cordilheira. Falei, nossa, como que é engraçado, né? Como que é? Pode ser rápido, inclusive, né? Normalmente é lento. Por quê? Porque o movimento da placa é semelhante ao crescimento das nossas unhas, é muito lento. Só que vai havendo um acúmulo de tensão, de repente acontece um terremoto, tá? Formando, então, essas cadeias de montanhas. Aí as placas tectônicas, estão vendo? Então, são essas partes da litosfera, né, que está mostrando a placa da Antártida, placa sul-americana, placa africana. Dizem que lá na Antártida tem vários vulcões também, né? Vários pontos de terremotos. Aí, ó, aqui o movimento. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, da corrente de convecção. Então, a litosfera é formada por várias placas e elas, sobre elas, né, se encontram os continentes. Aí as placas tectônicas. Ó, o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Podem ver que aqui é um mapa com escala de cores, ou seja, as cores em verde são as áreas de mais baixa altitude. As cores em amarelo, vermelho, são as áreas de altitude maiores, principalmente as em vermelho. Podem ver, ó, as maiores cadeias de montanha, o Himalaia, aqui, ó, os Alpes, aqui as montanhas rochosas, aqui a Cordilheira dos Andes. Tá? Então, são as áreas mais elevadas, onde tem limite de placas, né, onde placas se chocam. Aí são as várias placas que compõem a litosfera, e essas placas, elas se movimentam em diferentes direções, como eu disse para vocês. Elas podem se colidir, como a placa sul-americana e a placa de Nazca, aqui, ó. Elas podem se afastar, como acontece aqui no meio do Oceano Atlântico, ó, com a placa africana e a placa norte-americana, com a placa africana e a sul-americana. Vocês podem ver que elas parecem ter um encaixe até o Brasil e a África. Tem um encaixe perfeito, né? Depois nós vamos falar um pouco dessa teoria aí, tá? Que é a teoria da tectônica de placas, né? A teoria da deriva continental. Aqui está mostrando um limite de expansão. Olha lá, ó. O movimento das placas. Olha lá, essas placas comprimem-se ou se afastam lentamente uma das outras. Esses movimentos constituem a causa fundamental de diversos fenômenos que ocorrem na superfície. Olha lá, mostrando como que forma um vulcanismo, por exemplo. Ó. Podem acontecer fissuras na crosta e é onde chega o magma, né? Onde o magma chega na superfície. Agora vamos falar um pouquinho dos terremotos, né? Quais os locais mais frequentes onde ocorrem os terremotos? Olha lá, os terremotos ocorrem principalmente nas extremidades das placas tectônicas. Olha lá.
Então, podem gerar muitos estragos, né? Dependendo do país, dependendo da estrutura do país. Se é um país mais pobre, onde as casas são feitas com material de segunda, a tendência é que haja mais destruição, né? Olha lá, ó. E existe um aparelho que mede a magnitude de um terremoto, que é o chamado sismógrafo, tá? Ele vai medir a magnitude de um terremoto. O que é um sismo? Sismicidade, sismo tem a ver com terremoto, tá? E aí, gente, o que mede, né, o terremoto? Qual é a escala que mede? A escala Richter, tá? Então, a escala Richter, ela recebeu esse nome porque o desenvolvedor dela, né, o nome dele era Richter, é o sobrenome dele, né? Então, a escala Richter é uma escala logarítmica. Por exemplo, a escala de magnitude 2 é 10 vezes maior que a 1. A 3 é 10 vezes maior que a 2. A 4 é 10 vezes maior... E por aí vai, sucessivamente, né? Então, a escala Richter, ela vai de 0, né, praticamente de 0, que pode 0 ponto alguma coisa, né, o tremor. Porque a todo momento estão acontecendo tremores na Terra, só que muitas vezes a gente não sente, né? E a gente fala que vai de 0 a 10, mas pode até ultrapassar 10, é que nunca ultrapassou, o máximo foi 10, tá bom? E os vulcões, por que acontece? O vulcão é uma abertura da crosta, né? Pode ser acompanhado de um cone vulcânico, conforme vai saindo a lava, vai formando um cone vulcânico, ou pode ser simplesmente um vulcão de fissura, né? E por essa abertura, podem expelir lava, cinzas, gases, pode ser só um derrame basáltico, mas pode ser também, né, uma erupção destruidora, né, com gases, cinzas, piroclastos que a gente fala, né? Olha lá, ó, quando as placas se colidem, pode acontecer, né, a ruptura da crosta e o extravasamentos de lava, a formação de vulcão. Vocês já ouviram falar da cidade de Pompeia? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar da cidade de Pompeia, uma cidade italiana, lá da antiguidade? Já? Eu já ouvi falar. O que aconteceu em Pompeia? Vamos ver. Não sei. Não sabe? Eduardo, já ouviu falar de Pompeia? Eu acho que o ano passado dela para o 9º ano, né? Eu falei um pouco de Pompeia, que nós falamos da Itália. É isso mesmo. Tem um vulcão lá, né? Que é o vulcão Vesúvio, que ele entrou em erupção. Isso foi antes de Cristo, olha só. Foi antes de Cristo, não, foi pouco depois de Cristo. Deixa eu colocar o texto aqui que eu não vou lembrar. 79, né? Em 79 depois de Cristo, ou seja, no século I, houve uma erupção vulcânica lá na Itália, nesse vulcão Vesúvio, que atingiu a cidade de Pompeia. E aí, gente, esse derrame de lava, né, esse vulcanismo, ele foi tão explosivo, que ele soltou muita cinza e material tóxico. Dizem que o que ele soltou, assim, foi equivalente a várias bombas atômicas, o calor que ele liberou ali. E muita gente morreu por causa da cinza vulcânica que atingiu, né, cinza, sedimento, tudo que soltou ali do vulcão, acabou atingindo as pessoas, e elas ficaram, isso mesmo, Luan, as pessoas ficaram petrificadas, né? Depois de mais de 1000 anos, ó, em 1749, mais de 1600 anos depois, que eles foram encontrar, né, através de escavações. Eles estavam escavando e encontraram um monte de estátua, não estavam entendendo o que era aquilo, né? E aí perceberam que eram, né, pessoas petrificadas. Então, muita gente fala, foi feito com massa. Não, na verdade não é. O que aconteceu? Eles encontraram, né, esse material, logicamente que o material que está dentro dele, ou seja, o osso que estava ali, tudo material já decompôs, né, gente? Então, assim, o que eles fizeram? Para manter intactas essas estátuas, né, para elas não se destruírem, que aquilo ali é só uma casca, né, que foi feito com a cinza vulcânica, com material ali que se solidificou. Mas, para manter, eles colocaram gesso por dentro. Então, eles permitem visitação. Acabou que eles descobriram uma série de informações sobre a cidade de Pompeia, porque a cidade ficou toda soterrada pelo vulcanismo. Olha só a imagem, interessante, né? Pessoas estavam em diversas posições. Olha lá, ó. Aqui é uma pessoa que estava com a mão no rosto, né? Tentando se proteger. Muita gente fala que ela estava rezando, né? Pode ser até que esteja rezando. A gente não sabe se era cristão, né? Mas naquela época o cristianismo não tinha se difundido tanto ainda, né? Porque fazia pouco tempo que Jesus tinha morrido. Né? O cristianismo foi se difundindo com o tempo ainda. Mas pode ser, né? Que tenha chegado ali. Olha só essa pessoa aqui, ó. Interessante. Foi encapado, é isso mesmo, Luan. Foi encapado, é. Mais ou menos isso. Olha só as pessoas fazendo visitação, né? Olha lá.
arcada dentária, né? A outra pessoa deitada. Então, tem pessoas em diversas posições. Até peguei um videozinho aqui, eu vou passar esse videozinho para vocês e a gente já vai fazer o bingo, tá? Que eu prometi para vocês, né? No início da aula. Passar um videozinho é curtinho. Passar um pedacinho só para vocês verem. Na próxima aula eu passo o resto. Senão não vai dar tempo da gente fazer o bingo. Deixa eu passar aqui. Falem para mim se tá bom o som, tá? Se não tiver bom, eu tenho que compartilhar de novo. Você sabe o que um alinhador Invisalign é? Tá bom o som, gente? Fala para mim. E aí, tá bom o som ou não? Muita gente diz que os corpos de Pompeia são moldes. Sim, professora, tá bom. Não é verdade. É bem Ah, que bom. impressionante quando a gente vê esses corpos ali e todos eles em posições muito diferentes. Tá bom. Deixar, senão vai que tá baixo. Vem compartilhar como um guia, eu acho que. Eu vou passar um pedacinho para Da vocês. janela do trem, uma grande formação domina a paisagem. Estamos no sul da Itália, região da Campânia, cerca de 20 quilômetros de Nápoles. Durante todo o trajeto, uma parede que chega a 1.281 metros de altitude nos acompanha. Mas essa é uma parede diferente, que quando vista Tá sem de som? alto, dá medo. E não é para menos. O Vesúvio é o único vulcão da Europa continental. Pera aí. Deixa eu só ver com o pessoal do CMSP. Gente, tá sem som? Eu tirei o foninho, saiu o som? Sem som, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Aconteceu a mesma coisa aquela hora. Eu tentei tirar o foninho que tá com som ruim. Esse aqui tá estourado o som. Ah, pera aí. Eu vou sair e vou voltar, tá? Sair e voltar. Pera aí. Vou entrar de novo, tá? O pessoal do CMSP tá aí, né? CMSP não, do Meet. Porque eu fui mexer nos foninhos aqui, eu acho que eu vou tirar o foninho, que é melhor. Gente, agora tá com som? Sim ou não? Tá com som? Sim? Não entendi. Sim, está com som ou não está? Sim? Ah, beleza. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Depois eu passo aquele vídeo para vocês. Vamos fazer o nosso bingo? Vamos fazer então? Ó, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só abrir aqui meu Word que eu preparei ontem. Ah, tá aqui. Para eu fazer as perguntas. Tem que deixar 3 páginas abertas aqui. Não é aqui não. Deixa eu fechar esse aqui para ficar menos coisa aberta. Vou fechar a aula também, para não ficar menos coisas abertas. Não vai ficar muita coisa, me confunde a cabeça aqui. Ai, não vou fechar a aula, nunca não mandei para vocês o link ainda do formulário. Vai deixar a aula aberta aí. Deixa eu mandar primeiro para vocês aqui o link da cartela. Vou fechar isso aqui. Play. Ó, quem quiser pegar aqui pelo QR Code, pode pegar também, tá? Vocês não estão vendo aí que não está compartilhado, né? Vou mandar aqui, peraí que eu já vou compartilhar a tela. Deixa eu mandar aqui no CMS. Mudou aqui o CMS, mudou aqui o Google Meet. Demorou para eu achar aqui o chat. Gente, deu certo? Vão falando aí para mim, tá? Bruna, tá tudo certo aí? Quem mais tá aí? Ana Luísa. Deu certo? Abri a cartela? Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sortear o número e vamos... Deu certo, prof. Legal. Vão falando aí, tá? Ó, então vamos lá. Aqui eu vou fazer o sorteio dos números e ali eu vou ler a pergunta, tá? O certo era eu ter imprimido as perguntas. Eu imprimi e deixei lá no carro. Agora que eu lembrei, mas não tem problema, eu leio aqui. Vamos lá.
Cadê a minha cartela? Deixa eu abrir a minha cartela aqui primeiro, porque daí eu vou fazendo junto com vocês. Se eu ganhar, cada um vai me dar um chocolate, combinado? Se eu ganhar, eu que vou ganhar chocolate. Se eu ganhar, eu vou ficar devendo chocolate para alguém. Pode mandar. Boa, pode mandar a resposta. Se quiser escrever na resposta, pode também, fica legal. Boa ideia. Vamos lá, vamos fazer o sorteio aqui, ó. Primeira pergunta será número 12. Vamos lá. Número 12, deixa eu ver só qual é a pergunta e vou fazer, porque... pior que tá a resposta, que eu não queria colocar a resposta. Ó, representa a linha do tempo desde o presente até a formação da Terra. Deixa eu apagar as respostas aqui, porque senão vocês vão ler a resposta e não tem graça. Eu não quero que vocês leiam a resposta. Na verdade, o objetivo dessa brincadeira não é, assim, avaliar o conteúdo. O objetivo é revisar o conteúdo, né? Então, não tem problema falar, tá? Mas eu não quero que vocês vejam as respostas. Não perde a graça, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Não, pior de tudo é que eu derrubei o mouse no chão, o mouse não parou de funcionar e atrapalha mais muito tempo ainda. O mouse é mais rápido. Olha lá, selecionar sem mouse é horrível. Acabamos, gente. Espera só um pouquinho. Ai, meu Deus, aumentei o mouse aqui. Aumentei o zoom, aliás. A falta do mouse que faz isso. Como que eu fui esquecer a pessoa no carro? Ó, vamos lá, então. A primeira pergunta foi a 12, né? Representa a linha do tempo desde o presente até a formação da Terra, ou seja, são milhares e bilhares de anos. Qual seria a resposta, gente? Tempo geólico. Tempo geológico, né? Geológico. Isso, tempo geológico. Então, onde que eu vou marcar lá? Ó, tempo geológico. Tá? A maioria tem todas as perguntas, só não tem uma, porque eu acho que eu fiz 26, né? E são 25 espacinhos aqui. Então, vamos para a próxima pergunta. Eliminou aqui. Professora, tem que completar a cartela inteira ou tipo assim? Não, só a fileira. Pode ser só na vertical, só na horizontal ou só na diagonal. Ok. Bom, 19. Vamos lá. Número 19, valendo um chocolate. Temperatura média do núcleo da Terra. Qual seria, gente? Qual a temperatura média no núcleo da Terra? Hein? 6.000 graus? 6.000 graus. Eu não tenho esses 6.000 graus aqui, né? Eu não tenho. Vendo uma pergunta, uma respostinha eu não tenho. Vamos pro próximo. Aqui tem, professora, 6.000 graus. Tem no seu, mas cada cartela de um, cada cartela é diferente uma da outra. Entendeu? Tá. Vamos lá. Na verdade, assim, todas têm quase tudo, só que a ordem é diferente. Então, se for ganhar, normalmente vai ser um só. Pode até empatar, mas é mais difícil, né? Número 7. Vamos lá, número 7. A litosfera é composta por uma estrutura interna. A parte mais interna do planeta é o... Qual que é a parte mais interna do planeta? Magma? Não. Falei errado. A parte mais interna do planeta é o núcleo. Marque aí, gente. Todo mundo tá Nossa, viajei. escreveu. O pessoal tá escrevendo. Que legal. Pode escrever mesmo, que eu vou olhar agora. Tô esquecendo de olhar no chat. Eliminou, vamos para a próxima. Próxima pergunta, número 18. Tem que cantar igual bingo, né, gente? Número 18, vamos ver a pergunta. 18. Como se caracterizam os movimentos tectônicos no Brasil? Como que são os terremotos no Brasil? E aí, turma? Ó, no Brasil, eles são pouco frequentes e de
Baixa magnitude, isso mesmo, Heitor. O Heitor falou de baixa frequência. Né? Pouco frequente e de baixa magnitude. Olhem na cartela de vocês aí, tá? Vamos para a próxima pergunta. Eliminou 18. Vamos lá. Número 13. Número da sorte. Vamos lá. Escala de tempo usada no estudo da história da humanidade, tendo como unidades o ano, décadas ou séculos. E aí, turma? O que seria? Tempo histórico. Muito bem, meninos. Isso mesmo, Heitor. Tempo histórico. Gente, falta 3 para mim, tá? Eu vou cobrar meu chocolate. Vamos lá. Próximo número é o número 5. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na pergunta. A litosfera é dividida em várias partes que parecem se juntar como as peças de um grande quebra-cabeça. Essas partes que a litosfera está dividida, elas são chamadas de... Como é que são chamadas as partes da litosfera? Hein? A Heitor falou ali? Fala, gente, o pessoal que está no Meet também tem que falar. Placas tectônicas. Tá? Então, o objetivo aqui é a gente revisar o conteúdo. Podem falar a resposta. Falta 2, Heitor. Que beleza. Vamos lá. Próxima pergunta. Vou tirar o 5. Rodou a roleta. Número 9. Vamos lá. Número 9 é: o manto é a camada da Terra abaixo da litosfera. O manto ele é composto de material acima de 3.000 graus. Esse material é conhecido como? Camada de ozônio? Não. O que tem Nossa, no manto? eu tô errando. Não, o que tem no manto? O que tem no manto é o magma. A camada de ozônio está na atmosfera, não na litosfera. Então, é o magma. Falta mais 2 para mim aqui, gente. As professoras são péssimas Eu quero nisso. chocolate. Olha lá, o Heitor, falta 1. O Heitor vai ganhar. Heitor, Meu, se ganhar, falta você manda foto, hein? Meu Deus! Ó, se o Heitor mandar foto, eu mostro para vocês aqui no meu WhatsApp. Ó, número... Vamos ver? 8. Quem é o número 8? Ó, quem tem, né? Ó, é uma espécie de capa composta por ozônio, sendo responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol que atingem a Terra. Agora sim. Como é que chama essa capa de ozônio aí? Como é que chama essa capa de ozônio? Camada de ozônio. Que filtra os raios UV. É a Acabei de camada perceber ozônio. que eu sou péssima em bingo. Você que deixa eu aumentar o som que tá baixinho. Vamos lá, próxima pergunta. Tirou 8. Número 1. Tem que fazer um suspense, né, gente? Ó, esfera que corresponde à união da atmosfera, litosfera e hidrosfera. Olha lá, o Levi falta 2 para ele. E aí? Como é que chama a união das 3 esferas? Como é que chama? Biosfera. Muito bem, meninos. Escreveram aqui no chat, né? O Heitor. Ela falta só 1 para mim. Eu quero saber quem vai me dar um chocolate. Eu quero saber. Ninguém falou assim, ninguém. Eu quero saber quem vai me dar. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, número 20. Agora sim, vamos ver quem vai ganhar. Professora, só vale a fileira diagonal do meio? Só do meio. Vamos lá, próxima pergunta. Falei 20, né? Vamos lá, 20. Parte da crosta terrestre onde está o assoalho oceânico, ou seja, as terras imersas, as terras que estão no fundo do mar. Como é que chama aquilo, gente? Como é que chama a terra que está no fundo do mar? Crosta oceânica? Crosta oceânica, muito bem. Cadê eu aqui? Crosta oceânica. Eu não tô ganhando não, gente. Assim, não tá saindo meu... Alguém ganhou? Heitor, que nervoso. Heitor vai ganhar. Vamos ver, Heitor. O seu Levi também tá faltando 2. Professora, falta 1, meu Deus. Você também? Vamos lá, ó. Número 2. Vamos ver qual que é o número 2. Número 2. Tem que fazer um suspense para dar uma emoção, né, galera? Ó, é a esfera que envolve a água em todos os seus estados. E aí? Olha lá, Maiara também falta só 1.
E aí, galera, qual que é a esfera da água? A esfera da água é a... Hidrosfera? Muito bem, hidrosfera. Cadê a hidrosfera minha? O que tá faltando? Será que não tem hidrosfera? Oh, finalmente acertei uma, tô Ah, emocionada. hidrosfera. Ô, louco, mas já tinha que ter acertado, porque é só um que não vai ter na sua cartela, né? É só um que não vai ter, todos têm. Não, o resto eu marquei tudo, mas eu acertar, entendeu? Eu marcar certinho agora que eu acertei. Ah, tá, que tá na fileira, né? 21. Olha lá, a Betânia também vai botar só um, ó. Vou trazer um chocolatinho. Pra mim também, professora, só falta Vim um. buscar na escola, que tem que assistir aula presencial para pegar. Pergunta, o que eu falei aqui? Número 1? Não, 21. Peraí, 21, vamos lá. Número 21. Parte da crosta terrestre onde vivemos corresponde à parte das camadas das terras emersas. Qual seria? Terra emersa, crosta continental. Aqui, ó. Só que eu não coloquei continental. Coloquei crosta continental. Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta. Tirou 21. Tirou 21. Vamos lá. Meu Deus do céu, nunca mais. Não vai nunca mais. 17! Vamos ver. Placa tectônica onde o Brasil se localiza. Como que chama a placa onde o Brasil está, gente? Sul-Americana? Placa? Deixa eu aumentar o som que eu não ouvi. Fala de novo. Sul-Americana. É isso mesmo. Nossa, mas gente, tá difícil aqui também. Tô ganhando não, hein? Sul-Americana. Tem 3 fileiros, faltando um. Ai, não acredito, Heitor. Ai, Jesus. Não é seu dia, então, hoje, hein? Próxima pergunta. Número 16. Vamos ver. 16 é: o calor do manto é responsável pela formação do relevo, considerado um agente. O que o manto é? Um agente, o quê? Interno ou externo? Externo. Interno. O manto é um agente interno. Professora, eu ganhei. Eu ganhei interno. Heitor, o manto é interno. Gente, vocês perceberam que eu ganhei? Alguém ganhou? Aí, o Vitor. O Vitor ganhou também. Manda para mim aí. Também. Então, manda aí no celular. Manda aí no... Manda um print aí. Ah lá, Maria Luísa também ganhou. Ai, Jesus, agora eu vou estar devendo uma caixa de chocolate. Agora eu tô perdida. Sério, deixa eu ver no zap, que o pessoal, todo mundo ganhou, o pessoal tá falando. Deixa eu ver. Ai, que barato. Deixa eu ver. Não, ninguém mandou, não. Ninguém mandou aqui no meu zap ainda, não. Manda lá depois, a gente confere. Gente, deixa eu mandar. Menos você, Heitor. Ai, coitado, Heitor, gente. Olha lá, o Levi nem queria mesmo. Ai, gente do céu, que barato. Adorei. Vocês gostaram da dinâmica? Depois a gente pode fazer mais uma rodada. Já tá quase no finalzinho da aula. Vou mandar para vocês o link, tá? Do Forms. Para vocês preencherem a chamada, tá? Aliás, eu vou dar uma olhadinha também quem tá aqui. Não deixe de preencher, gente, que tem aluno que estava na aula, não preencheu. Aí depois falou para a mãe que estava na aula, ficou aquela confusão, porque não estava na lista e eu não sabia falar. Falei, e agora? Agora só se a pessoa não preencheu. Deixa eu entrar aqui de novo. Ai, não estou entrando. O que está acontecendo? Peraí, vamos lá. Aqui, agora vou. Deixa eu mandar no Meet primeiro o Google Forms. Agora eu vou mandar no CMSP. Aqui no CMSP. Não deixem de preencher, tá? Vê se tá tudo certinho aí, se dá para preencher. Por que você perguntou por quê, Eduardo? Eu não entendi o porquê. Eu não entendi, Eduardo. O que você escreveu por quê? Eduardo escreveu por quê? Eu não entendi. Hein, Eduardo? Me explica. Por que você tá... Ah, não ganhei. Por que eu não ganhei? Uai, eu não sei. Não é todo mundo que ganha, não. Normalmente é uma só pessoa que ganhou 3, né? Professora, eu te mandei no WhatsApp. Beleza, vou marcar positivo na nota, tá? Vou marcar um positivo ali. Gente, ó, dá uma olhadinha, não é que é injusto, bingo é assim, bingo é sorte, ué, né? Ó, na próxima aula a gente faz mais uma rodadinha, tá bom? Mas será que quem participa do bingo vai ganhar positivo?
Vai, com certeza. Mas principalmente quem ganhou, né? Vou dar um positivo a mais aí. Mas assim, quem está participando das aulas, eu vejo o nome né, aparecendo, pessoa falando, com certeza. Deixa eu ver quem está no Meet aqui para eu, né, ver que às vezes a pessoa não está, não vi direito. Deixa eu ver aqui, tá a Bruna. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver quem está no Meet. É a Sandra, a Letícia, a Lívia, a Brenda, a Isa. A Isa Pedigoni está aqui. Eu estava procurando a Isa. E aí, Isa, tudo certo? Você não veio hoje, né, danada? A Júlia, a Jordana e a Bruna. E aqui no CMSP tem uma turminha também, né? Não conseguiu tirar o print? Ah, que pena, Maria Luísa. Ah, eu vou chorar, eu perdi o print. Ai, não acredito. Ai, não acredito que você perdeu. Já era. Gente, então assim, todo mundo conseguiu preencher? Então, vou encerrar a aula por aqui. Perdeu o chocolate. Professora, onde a senhora mandou o link da chamada? Eu mandei nos Aqui dois. no chat do Meet tem um. Tem no Meet e tem no CMSP. Tem nos dois. Deixa eu mandar de novo, então. Ah, tá. Tem nos dois, então. Ah, tá. Vou mandar de novo aí, ó. Eu não preenchi. Olha lá, o Ângelo. Deu certo? Vou mandar de novo aqui. Não sei se está aparecendo para vocês. Acho que tá, né? Beleza. Joia. Fique com Deus, gente. Amei a aula de hoje. Gostei da participação. Tenho ficado feliz com vocês aí que estão participando. Depois eu vou olhar direitinho quem estava na aula. Mas eu gosto de ver o pessoal participando. Tá bom? Vocês gostaram? Gostaram? Ah, eu amei. Muito, que joia. Vamos fazer mais. Vamos fazer um monte de brincadeira. Vamos, né? Vamos, a gente Tirando vai... foto que eu não consegui acertar. Oi? Tirando foto que eu não consegui acertar alguns. Ai, Eu meu amei. Deus do céu. A Eu Letícia... jurava que eu ia ganhar, só faltava um. Eu, a Letícia. Que joia, gente. Que Professora, eu não gostei. Não gostou? Por quê? Pra frente eu tinha acertado, faltava 3 fileiras com um só. Ai, A meu hora que eu Deus do acertei, o céu. celular desligou. Ai, que pena. Mas, Não, Luísa, achei que eu ia preencher a tabela inteira. Ah, mas foi legal. Ó, próxima aula a gente faz o bingo para começar. Tá bom? Gente, fique com Deus, ó. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Apareça no Tchau, prof. Eu vou ver se eu consigo levar um chocolate pra senhora. Tá. Ó, eu vou ver aqui no meu. Me fala no grupo. Aí eu marco aqui pra quem que eu tô devendo um chocolatinho. Beijinho pra vocês. Tchau. Tchau, prof. Beijo. Tchau, professora.